Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Antes de iniciarmos o capítulo 4, eu vou fazer um complemento sobre o capítulo 3. Eu tinha comentado que João Batista era filho do profeta Zacarias e de Isabel. Além de Zacarias ser profeta após o nascimento de João, ele era sacerdote. Ele cuidava do templo. E quando ele estava indo acender o incenso no altar do incenso, ele foi visitado por um anjo. E este anjo relata para ele que ele e Isabel teriam um filho. Com a incredulidade, por questionar, falar assim, mas como que eu posso ter um filho se eu e a minha esposa avançamos de idade? Na mesma hora, Zacarias ficou mudo, até a festa de circuncisão de João. Essa cerimônia da circuncisão acontece após de 8 dias que o recém-nascido menino faz. Então, essa cerimônia também é uma apresentação da criança, onde eles falam, os pais falam qual seria o nome da criança. Quando os familiares de Zacarias e Isabel foram até eles para perguntar qual seria o nome, Isabel fala João. E na mesma hora questionam para Zacarias falando, mas qual vai ser o nome realmente da criança? Zacarias escreve no papel e quando ele termina de escrever João, ele começa a falar e naquela euforia, naquela alegria, ele é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar sobre a vida de João, falando que João seria o anunciador, ia ser o que iria anunciar, a pregar sobre a vinda do Messias, que é o que nós relatamos no capítulo 3. Quando Zacarias, fala sobre isso, o João Batista cresce, ele vive no deserto, começa a falar às pessoas, multidões seguem a ele e ele está sempre falando que era para se arrepender dos pecados. Quando Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado nas águas, João Batista era conhecido como João Batista porque ele batizava as pessoas nas águas, então por isso que ele era, além de ser João Batista, para identificar o que ele fazia. Quando Jesus se batiza nas águas, João até reluta um pouco para que ele Jesus batizasse João. E na mesma hora Jesus, como eu tinha comentado, fala que ele tinha que cumprir o que estava na palavra de Deus. Então Jesus veio para manifestar nele a palavra e que nós pudéssemos hoje viver como a palavra. Então ele foi o nosso modelo, o nosso exemplo para que nós pudéssemos seguir essa nova vida. Quando Jesus foi, após o batismo nas águas, batizado no Espírito Santo, Deus informa que ele é o filho escolhido, que ele era o filho de Deus, que iria salvar o mundo. Agora nós já vamos entrar no capítulo 4, que fala sobre quando ele é batizado, Jesus é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para que ele ficasse 40 dias e 40 noites em jejum, em fortalecimento com o Pai Eterno. Nesse período, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem, ele era homem aqui na terra. Ele então ficou sem se alimentar, Ele ficou em jejum, ele já estava com fome. Após esses 40 dias,
O diabo, muito astutamente, começa a fazer as tentações. Então, os versículos, né, os trechos onde está dizendo sobre a tentação de Jesus é no Mateus 4, de 3 a 11. E tem vários diálogos entre o diabo e Jesus. E uma delas, né, que quando o diabo estava tentando, ele falava assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Após essa luta contra o diabo com a palavra, então o diabo usou a própria palavra para dar dúvidas, para colocar dúvidas na mente de Jesus, e Jesus, como estava fortalecido em Deus, fortalecido no Espírito Santo, na palavra, que ele era a palavra, ele conseguiu guerrear o inimigo e o diabo saiu de perto. Quando o diabo saiu de perto, os anjos vieram e cuidaram de Jesus, dando o alimento necessário para ele. Isso mostra que foi a primeira batalha, a primeira guerra espiritual que Jesus passou. Então, para nós hoje conseguirmos lutar contra o inimigo, nós temos que estar sabendo da palavra, da Bíblia, fortalecidos nessa palavra, para que nós possamos guerrear contra o diabo. Aí você vai falar assim: mas a Eva, o que aconteceu lá na época da Eva? Então, a Eva, ela estava fraca, ela não estava em comunhão com Deus, e o diabo astutamente colocou dúvidas em Eva, que está em Gênesis 3, versículo 4. Mas será que eu posso comer aquela fruta daquela árvore? Não, mas Deus falou que eu não poderia comer aquela fruta porque eu iria morrer. E o diabo: mas será que você vai morrer da carne? Ela iria morrer do espírito, mas não da carne. Então o diabo pôs dúvidas na mente dela para que ela titubeasse e pecasse. Tanto é que ela pecou e hoje nós somos já nascidos pecadores por causa do erro lá de Adão e Eva. Quando Jesus conseguiu combater o diabo, ele nos mostra que essa comunhão com Deus, o Espírito Santo fortalecido, faz com que a nossa vida, a palavra de Deus esteja em nós e nós consigamos falar a palavra, porque a palavra, ela diz que é viva e eficaz e ela não muda, ela não volta para trás. Então, quando eu falo a palavra, o inimigo sai de perto de mim. E Jesus fala toda hora: está escrito, está escrito. E ele mostrou nessa batalha que ele venceu porque ele estava firme em Deus. Todos os caminhos, todos os momentos em que Jesus iria curar, falar às pessoas, expulsar demônios, ele sempre saía de perto dos discípulos, ele saía de perto das pessoas para que ele pudesse ter aquele fortalecimento, aquela comunhão total. Por isso que quando a gente está na nossa batalha espiritual, igual aquele filme Guerra de Quarto, a batalha no quarto, a gente tem que estar reclusa no nosso espaço, não importa se vai ser no carro, quando você estiver dirigindo, indo para o trabalho, se for o seu próprio quarto na sua casa, tem essa comunhão com Cristo. No filme da Guerra de Quarto, ela estava no closet, era o espaço dela, que era no closet, era a batalha onde ela tinha
onde se fortalecer e guerrear contra o inimigo. E nós temos que decidir em quem nós vamos confiar, em quem nós vamos pôr a nossa fé. Se é em Deus que nos dá força, que nos dá a direção aonde devemos caminhar sem dúvidas, ou acreditar no diabo, que é o pai da mentira, que ele veio para matar, roubar e destruir a nossa mente, a nossa saúde. Nós temos que decidir aonde que vamos direcionar a nossa vida, né? E eu estava outro dia ouvindo uma missionária pregando e ela falou assim: não mude o caminho para solucionar uma situação momentânea de agora e perder o que Deus planejou para a sua vida. Se Deus falou algo ao seu coração e você tem certeza que essa é a direção que você tem que tomar, seja de estudo, de profissão, de caminhos a seguir, né, de ser missionário, de fazer um trabalho missionário fora do Brasil ou aqui em outro estado. Se você sentiu no coração de seguir este caminho, e mesmo com as dificuldades que nós vemos aos olhos naturais, não mude a estratégia, não mude por causa de uma situação momentânea. Se está com dificuldades financeiras e você fala assim, mas Deus falou que eu ia ser abençoada naquela situação e até agora eu não estou vendo a solução daquele caminho, daquele foco, daquela situação lá na frente. Não vamos deixar de acreditar, porque a palavra, as promessas de Deus, elas não mudam, elas vão ser cumpridas a partir do momento que nós realmente confiarmos nele, que somente tivemos essa confiança real na nossa vida, não só na nossa mente, mas no corpo, na alma, em tudo em nós. Quando nós tivermos com essa armadura de Deus na nossa vida, sem olhar para o lado e para o outro. Então, após essa experiência, essa vivência que Jesus nos mostra, ele começa a seguir o caminho para falar da palavra de Deus, para que as pessoas venham realmente entender o que João falava do arrependimento. Jesus começa a falar às pessoas: se arrependam, pois está próximo o reino de Deus. Ele era o reino, que era o único caminho a ir aos céus. Então ele falava assim: deixe o pecado e volte-se para Deus, porque o reino dos céus está perto. Ele era o reino que fazia com que as pessoas pudessem ir aos céus, ao reino dos céus. E ele sempre falava, as pessoas o seguiam, e durante esse período todo, né, de caminhada, ele começa a chamar os seus discípulos. E os seus discípulos foram sendo escolhidos com muita sabedoria, mesmo com falhas. Ele escolheu todos os 12 e depois veio seguindo outros. Então Jesus fala assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falava o tempo inteiro. E os primeiros discípulos que ele chama é Pedro e André. Como eles eram pescadores, ele deu o exemplo da pescaria em pescar almas. E ele falava: venham comigo e eu lhes mostrarei como pescar almas dos homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, este exemplo da pesca, ou o exemplo da literatura, o exemplo da educação, faz com que nós hoje possamos pescar homens, ensinar homens
a palavra de Deus, para que essas almas sejam salvas e assim ir aos céus. Leiam o capítulo 4. Se tiverem dúvidas, escreva aqui embaixo no canal que nós vamos estar sempre respondendo e tirando todas as suas dúvidas. O próximo capítulo, que é o 5, vai falar sobre o Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre como os cristãos devem viver. Curta, se inscreva, aperte o sininho para estar sempre recebendo as notificações das publicações do canal. Compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam estar sempre crescendo no conhecimento da palavra. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.